8 de abril de 1943. 27 mil pés acima de Caen, França. A máscara de oxigênio não conseguia esconder o sorriso do Oberleutnant Ralph Herrmann. Ele observou as silhuetas desajeitadas subindo laboriosamente em direção à sua formação. Elas apareceram através da cúpula cristalina de seu Focke-Wulf 190-5. Herrmann era um as-veterano da Jagdgeschwader 26. Ele estudou os caças americanos que faziam sua estreia em combate sobre a Europa ocupada. Ele transmitiu ao seu ala que os exércitos aliados lhes haviam enviado garrafas de leite voadoras. Herrmann não conseguiu conter o riso. Ele viu os enormes Republic P-47 Thunderbolts lutando por altitude. Abaixo deles, 16 P-47 que Thunderbolts subiam pesadamente em formação apertada. Eles pertenciam ao quarto grupo de caça. Seus motores Pratt & Whitney R 2800 Double Wasp tinham 2.000 cavalos de potência. Estes lutavam contra seu peso de 7 toneladas. Os pilotos alemães estavam acostumados a Spitfires elegantes e ágeis caças soviéticos. Essas máquinas americanas corpulentas pareciam quase cômicas para eles. Eles tinham fuselagens em forma de barril, cobertas por cúpulas tipo estufa. Suas asas pareciam pequenas demais para seus corpos maciços. As hélices faziam qualquer coisa no inventário da Luftwaffe parecer minúscula. O que Herrmann não sabia, nenhum dos pilotos alemães que circulavam como lobos acima poderia ter imaginado. Eles estavam testemunhando a chegada de uma nova arma. Esta arma destruiria sistematicamente o braço de caça da Luftwaffe. Dentro de 18 meses, essas garrafas de leite voadoras se transformariam. Elas passariam de objetos de escárnio a instrumentos de terror. Suas metralhadoras Browning 8.2 se tornariam o som mais temido nos céus alemães. A matemática da destruição já estava carregada naquelas asas largas. A aeronave carregava 3.400 munições. Isso proporcionava uma taxa de tiro combinada de 6.000 munições por minuto. Essa era uma capacidade de fogo concentrada suficiente para rasgar um Messerschmitt ao meio. Poderia fazer isso em menos de 2 segundos. A transformação começou naquela manhã de abril. O Major Donald Blakesley comandava o 335º Esquadrão de Caça. Ele avistou a formação alemã posicionando-se para o ataque. Blakesley era um ex-veterano do Esquadrão Águia. Ele havia sido transferido dos Spitfires da Força Aérea Real apenas semanas antes. Ele entendia o que seus homens ainda não sabiam. A sobrevivência no P-47 exigia abandonar tudo o que pensavam saber sobre combate aéreo. O Thunderbolt representava uma partida radical da filosofia convencional de design de caças. Os alemães buscavam interceptores leves. Estes eram otimizados para desempenho de subida e de curva. A Republic Aviation havia criado algo sem precedentes. Era um rolo compressor de alta altitude. Esta aeronave usava massa, potência e poder de fogo para redefinir as regras da guerra aérea. Entre os 56 pilotos americanos espalhados pelo céu francês naquela manhã, estavam futuras lendas. Estes homens se tornariam ases. Seus nomes inspirariam medo nos corações da Luftwaffe. No entanto,
Em 8 de abril de 1943, eles eram novatos. Eles pilotavam uma máquina não testada. Eles enfrentavam a força de caça mais experiente do mundo. Os alemães lutavam continuamente desde 1939. Eles tinham veteranos da Polônia, França, Grã-Bretanha e Rússia. Em contraste, os americanos estavam em combate há exatamente 0 dias. Esta história é sobre como a lógica industrial derrotou o brilho tático. Ela mostra como quantidade e qualidade se fundiram em superioridade esmagadora. Também revela como o riso dos pilotos alemães se transformou em terror. Eles descobriram o que as metralhadoras Browning sincronizadas podiam fazer a uma aeronave. Isso podia acontecer a 400 jardas. O Republic P-47 Thunderbolt emergiu de um pânico em junho de 1940. Enquanto caças alemães varriam a França, Alexander Kartveli recebeu especificações urgentes. Ele era o designer-chefe georgiano da Republic Aviation. Estas vieram da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos. Eles queriam um interceptor de alta altitude. Ele precisava igualar o melhor da Luftwaffe. No entanto, o que Kartveli projetou foi um monstro. Este monstro redefiniu o possível. Kartveli admitiu à sua equipe de design que seria um dinossauro. Ele acrescentou que seria um dinossauro com boas proporções. O protótipo XP-47B voou pela primeira vez em 6 de maio de 1941. Chocou todos que o viram. Vazio, pesava 9.900 libras. Isso era 65% mais que seu antecessor, o P-43 Lancer. O enorme sistema de turbo supercharger apresentava dutos complexos. Estes passavam pela fuselagem traseira. Isso conferia à aeronave uma aparência quase inchada. Pilotos de teste que se aproximavam pela primeira vez, invariavelmente, faziam a mesma pergunta. Eles se perguntavam se aquela coisa realmente voava. Não só voava como nenhum outro em altitude. O motor Pratt & Whitney R 2800 Double Wasp era um radial de 18 cilindros. Ele produzia 2.000 cavalos de potência. Este motor podia manter sua potência máxima a 27.000 pés. Caças alemães arfavam por ar naquela altitude. O turbo supercharger era alimentado por gases de escape. Ele entregava desempenho de nível do mar na estratosfera. O ar era muito rarefeito para superchargers convencionais ali. O Major Hubert Zemke comandava o 56º Grupo de Caça. Eles estavam treinando em Bridgeport, Connecticut. Zemke inicialmente desprezava a aeronave. Sua unidade perdeu 18 pilotos e 41 aeronaves em acidentes de treinamento. Estes acidentes ocorreram entre setembro de 1942 e janeiro de 1943. O P-47 matou mais americanos em treinamento do que os alemães matariam nos primeiros meses de combate. Ele capotava no pouso. Ele rolava de torque na decolagem. A aeronave mergulhava com tanto entusiasmo que os pilotos descobriram a compressibilidade. Seus controles congelavam à medida que ondas de choque se formavam nas asas. No entanto, aqueles que o dominaram descobriram algo extraordinário.
O tenente Robert Johnson era um fazendeiro de Oklahoma. Ele se tornaria um dos maiores aces da América. Johnson alcançou 27 vitórias. Ele descreveu seu primeiro voo como amarrar-se a uma locomotiva. Johnson afirmou que a potência era inacreditável. Ele sentiu que não se voava, apenas se apontava. Os primeiros encontros de combate, em abril e maio de 1943, confirmaram todo o preconceito alemão. Os P-47s não conseguiam fazer curvas com os Focke-Wulf 190s. Eles não conseguiam subir com os Messerschmitt 109s. Também não conseguiam igualar sua agilidade em altitudes médias. Pilotos da Luftwaffe desenvolveram rapidamente táticas para explorar essas fraquezas. Eles atacavam por baixo. Os pesados Thunderbolts lutavam nesta situação. Eles forçaram combates de curva onde a agilidade importava mais que o poder de fogo. O Major Josef Priller, oficial comandante da Jagdgeschwader 26, reportou ao quartel-general após seu primeiro encontro. Ele relatou que o novo caça americano era carne para o abate. Disse que voava como um caminhão. Também virava como um trem de carga e subia como uma vaca grávida. Os pilotos alemães os chamavam de alvos gordos, fingindo ser guerreiros. As estatísticas pareciam confirmar a confiança alemã. No seu primeiro mês de operações, grupos de caça americanos perderam 14 Thunderbolts. Eles alcançaram apenas 3 abates alemães confirmados. A Força Aérea Real, observando de seus esquadrões de Spitfire, sugeriu discretamente que os americanos reconsiderassem sua escolha de aeronave. Pilotos britânicos brincavam que a melhor manobra evasiva em um P-47 era soltar o cinto e correr pelo cockpit espaçoso. No entanto, algo estranho estava acontecendo naqueles primeiros encontros. A inteligência alemã falhou em perceber isso. Os P-47s que foram abatidos absorveram uma punição incrível antes de cair. Uma aeronave retornou de uma missão em 4 de maio com 21 buracos de canhão. Também tinha mais de 100 impactos de metralhadora. Este dano teria desintegrado um Messerschmitt ou Spitfire. O enorme motor radial não tinha sistemas de resfriamento vulneráveis. Ele resistia a impactos que teriam parado um caça refrigerado a líquido. Mas, significativamente, quando os P-47s conseguiam mirar, os resultados eram catastróficos. A bateria de armas dos Thunderbolts criava uma zona de destruição. Pilotos alemães nunca haviam experimentado tal convergência. Ao contrário das armas de calibre de rifle dos primeiros caças de guerra ou canhões com munição limitada, o caça americano podia manter fogo sustentado. Podia disparar por mais de 30 segundos. Esta era uma eternidade no combate aéreo. O evento que começaria a mudar as percepções alemãs ocorreu em 26 de junho de 1943. Aconteceu sobre Lille, França. Envolveu o segundo tenente Robert S. Johnson, do 61º Esquadrão de Caça. Este encontro se tornaria lendário em ambos os lados do conflito. A formação de Johnson consistia em 48 P-47s. Eles estavam retornando de uma missão de escolta. 16 Focke-Wulf 190s os interceptaram.
Eles eram de 2 Jagdgeschwader 26. Eles eram liderados pelo Hauptmann Wilhelm Ferdinand Galland. Ele era o irmão mais novo do famoso Adolf Galland. Os alemães executaram um ataque perfeito. Eles mergulharam do sol com uma vantagem de velocidade esmagadora. O Thunderbolt de Johnson voava na retaguarda da formação. Ele foi pego no fogo cruzado de múltiplos atacantes. Sofreu danos catastróficos nos primeiros segundos de combate. 21 projéteis de canhão de 20 milímetros explodiram em sua aeronave. A cúpula se estilhaçou. Fluido hidráulico jorrou na cabine. A carenagem do motor foi arrancada. O fogo irrompeu atrás do painel de instrumentos. Johnson foi ferido no nariz e na perna por estilhaços e fragmentos de bala. Ele tentou ejetar, mas descobriu que a cúpula estava emperrada. Um projétil de 20 milímetros havia explodido na trilha da cúpula. Isso a soldou, fechando-a. Ele estava preso em uma aeronave moribunda a 27.000 pés. O que aconteceu em seguida desafiou toda a suposição sobre tolerância a danos de combate. Ele não tinha visibilidade frontal através do para-brisa coberto de óleo. O motor mal funcionava e tremia violentamente. Os controles respondiam apenas intermitentemente. No entanto, Johnson conseguiu nivelar a aeronave e apontá-la para a Inglaterra. O P-47 continuou voando com danos que teriam reduzido qualquer outro caça a destroços em queda. Então, piorou. Um Focke-Wulf 190 solitário, pilotado por um piloto desconhecido, descobriu o Thunderbolt avariado. O piloto alemão era de 2 Jagdgeschwader 26. Ele estava mancando em direção ao canal a menos de 170 milhas por hora. Pesquisas históricas nunca identificaram definitivamente este piloto. Vários nomes foram propostos com base em relatórios de combate alemães daquele dia. O que se seguiu foi um dos encontros mais extraordinários na história da guerra aérea. O piloto alemão se posicionou atrás do 47 de Johnson. Ele abriu fogo com seus 4 canhões de 20 milímetros e 2 metralhadoras de 13 milímetros. Johnson, incapaz de evadir, só pôde se encolher atrás de sua placa de blindagem e orar. O Thunderbolt absorveu toda a carga de munição do canhão. Então o alemão se reposicionou e disparou novamente. Desta vez, ele usou apenas suas metralhadoras. A munição do canhão estava esgotada. O piloto alemão se aproximou, lado a lado. Ele olhou incrédulo para os destroços voadores. Johnson podia ver seu rosto claramente. Ele era jovem e loiro. Sua expressão mudou de confiança para confusão. Em seguida, mudou para algo próximo ao medo. O alemão se reposicionou e esvaziou sua munição de metralhadora restante no Thunderbolt. Ainda assim, ele voava. Ele se aproximou novamente, lado a lado. Ele balançou a cabeça em aparente espanto. O piloto alemão fez uma saudação informal e se afastou. Ele estava presumivelmente sem munição. O P-47 de Johnson pousou em Manston. Seu motor estava falhando na pista. O chefe de equipe parou de contar buracos de bala depois de chegar a 200. Um projétil de canhão explodiu a poucas polegadas da cabeça de Johnson. Outro detonou contra a placa de blindagem atrás de seu assento. O motor havia sofrido impactos diretos. Os cabos de controle estavam parcialmente cortados. 3 das 4 longarinas principais foram atravessadas.
elas são a espinha dorsal estrutural da fuselagem. Mesmo assim, a aeronave o trouxe para casa. A sobrevivência da aeronave de Johnson causou ondas de choque em ambas as forças aéreas. Engenheiros americanos, estudando os destroços, perceberam que haviam subestimado sua própria criação. A inteligência alemã recebeu relatórios de combate de duas Jagdgeschwader 26. Eles inicialmente se recusaram a acreditar. Pensavam que nenhuma aeronave poderia absorver tanto dano. No entanto, o testemunho de vários pilotos confirmou o impossível. O Thunderbolt havia recebido tudo o que o melhor caça da Luftwaffe podia desferir. Ele havia sobrevivido. Em julho de 1943, pilotos americanos estavam aprendendo a explorar as verdadeiras forças do P-47. O tenente-coronel Hubert Zemke, do 56º Grupo de Caça, era uma figura-chave. Um comandante de grupo havia descoberto este segredo através de brutais tentativas e erros. Seu conselho era claro: os pilotos não deveriam fazer curvas com seus inimigos. Eles também deveriam evitar subir com eles em baixa altitude. Em vez disso, deveriam usar o peso, a potência e as armas da aeronave. O peso massivo do Thunderbolt, inicialmente visto como uma desvantagem, tornou-se uma arma potente. Em um mergulho, nada podia alcançar esta aeronave. De 30.000 pés, um P-47 podia atingir 550 milhas por hora. Isso era mais rápido do que qualquer caça alemão poderia alcançar, mesmo em um mergulho vertical. Esta velocidade podia então ser convertida em altitude em uma subida íngreme. Tal subida deixava os caças perseguidores indefesos para trás. O capitão Walker Bard Mahurin, que se tornaria um dos primeiros ases americanos na Europa, desenvolveu esta tática. Ela ficou conhecida como a tática Boom e Zoom. Os pilotos também a chamavam de caçada de perus Thunderbolt. Em vez de se engajarem em combates aéreos tradicionais, as formações de P-47 subiam a 30.000 pés. Esta altitude era maior do que a que os caças alemães podiam operar efetivamente. Quando os caças da Luftwaffe apareciam abaixo, os Thunderbolts giravam invertidos e mergulhavam. Eles atingiam velocidades que tornavam o tiro de deflexão impossível para os alemães defensores. No fundo desses mergulhos, as metralhadoras pesadas americanas disparavam. Pilotos alemães que sobreviveram relataram mais tarde que era como enfrentar uma parede de chumbo. O poder de fogo combinado criava uma zona impenetrável de destruição. Aeronaves pegas neste padrão de convergência não apenas caíam, elas se desintegravam. A verdadeira revelação do poder de fogo americano veio durante o duplo ataque a Schweinfurt e Regensburg. Isso ocorreu em 17 de agosto de 1943. Representou a mais profunda penetração na Alemanha tentada até aquela data. Esta missão demonstrou as limitações do P-47, particularmente seu alcance, mesmo com tanques descartáveis. No entanto, também mostrou sua terrível eficácia quando empregado corretamente. O Major David Schilling, liderando o 62º Esquadrão de Caça, encontrou uma formação de aeronaves destruidoras Messerschmitt 110. Eles estavam se posicionando para atacar bombardeiros B-17 com seu pesado armamento de canhão e foguetes. Os caças alemães bimotores eram fortemente armados, mas menos manobráveis. Eles eram os caçadores de bombardeiros especializados da Luftwaffe. O voo de 4 Thunderbolts de Schilling
mergulhou em seu ataque de 28 mil pés. O Unteroffizier Heinrich Roth, um artilheiro em um dos Messerschmitts 110 que sobreviveram, relatou sua experiência mais tarde. Ele falou durante um interrogatório de prisioneiros de guerra. Roth afirmou que os caças americanos desceram como martelos do céu. Ele abriu fogo a 800 metros, obtendo bons acertos. Ele viu seus projéteis atingirem a asa do caça. No entanto, o P-47 nem sequer cambaleou. Então, o piloto americano disparou. A aeronave alemã à frente de Roth simplesmente se desfez. Não foi apenas abatido, foi destruído. As asas se separaram da fuselagem. A cauda foi cortada. O compartimento da tripulação foi desfeito em confetes de metal. Em apenas 2 segundos, um Messerschmitt 110 foi completamente destruído. 8 Messerschmitts 110 foram destruídos em menos de 1 minuto. Os pilotos alemães nunca haviam experimentado tal poder de fogo concentrado. Cada P-47 carregava 425 projéteis por arma. Isso totalizava 3.400 projéteis. Esta munição pesava quase 900 libras. A uma distância de convergência, tipicamente definida em 300 jardas, os trajetos balísticos das 8 armas se interceptavam. Isso criava uma zona de aproximadamente 6 pés de diâmetro. Qualquer coisa naquela zona enfrentava 100 projéteis por segundo. Cada projétil viajava a 2.900 pés por segundo. A própria munição era uma revelação da capacidade industrial americana. Os caças alemães lutavam com munição de canhão limitada. Eles tipicamente carregavam de 120 a 200 projéteis para uma arma de 20 milímetros. Em contraste, os pilotos americanos podiam manter o fogo por mais de meio minuto. A carga de combate padrão misturava diferentes tipos de munição. Estes incluíam munição incendiária perfurante. Havia também incendiária perfurante traçante. Além disso, usava-se munição esférica padrão. Estes padrões foram projetados para destruir e incendiar alvos. O tenente-coronel Francis Gaby Gabreski, que se tornaria o maior asa-americano na Europa com 28 vitórias, descreveu o efeito. Gabreski explicou que quando as armas do P-47 atingiam os alvos, eles não apenas caíam, eles explodiam. Ele relatou ter visto um Messerschmitt 109 ser literalmente cortado ao meio. A cauda caía para um lado, enquanto o nariz e as asas iam para outro. O piloto, ele afirmou, nunca soube o que o atingiu. Em setembro de 1943, a Luftwaffe estava descobrindo outra realidade horrível sobre o P-47. Seu desempenho melhorava dramaticamente com a altitude, enquanto os caças alemães sofriam. O motor Double Wasp turbo superalimentado mantinha sua potência nominal até 30.000 pés. Caças alemães dependiam de superalimentadores mecânicos de 1 ou 2 estágios. Eles viam seu desempenho degradar significativamente acima de 25.000 pés. O Oberleutnant Hans Philipp era um dos ases mais bem-sucedidos da Alemanha. Ele tinha 206 vitórias. Ele encontrou esta realidade fatalmente. Isso ocorreu em 8 de outubro de 1943. Liderando a Jagdgeschwader, contra uma formação de B-17 a 28.000 pés sobre Bremen, Philipp encontrou seu Focke-Wulf.
190 a 6 lento. Ele estava sem resposta no ar, rarefeito. O motor BMW 801 era potente em altitudes médias. No entanto, ele estava ofegando por oxigênio a quase 6 milhas acima da Terra. Quando P-47 do 56º Grupo de Caça mergulharam em sua formação de 32 mil pés, os caças alemães eram alvos fáceis. Robert Johnson, agora um piloto de combate experiente a caminho do status de as, estava voando a 31 mil pés. Ele avistou o Focke-Wulf, distintivo de Philip, com sua elaborada arte no nariz. O relatório de combate de Johnson foi clínico. Ele abriu fogo a 300 jardas, com 30 graus de deflexão. Johnson observou impactos ao longo de toda a fuselagem. A aeronave inimiga então explodiu, e nenhum paraquedas foi visto. A morte de Philip causou ondas de choque na Luftwaffe. Ele era um dos seus melhores. Era um homem que havia sobrevivido a mais de 500 missões de combate. Isso ocorreu nas frentes oriental e ocidental. Se ele não podia sobreviver contra os Thunderbolts, pilotos medianos tinham pouca chance. O alto comando alemão ordenou uma investigação imediata das capacidades do P-47. O relatório, entregue ao Reichsmarschall Hermann Göring em novembro de 1943, foi preocupante. O teto de serviço do Thunderbolt excedia 42 mil pés. Isso era mais alto do que qualquer caça alemão podia alcançar. Sua velocidade de mergulho se aproximava da barreira do som. Sua blindagem incluía uma placa de aço de 3/8 de polegada atrás do piloto. Tinha também um para-brisa de vidro à prova de balas de meia polegada. Placas de deflexão blindadas estavam ao redor do motor. Sua construção robusta era perturbadora. Ela permitia-lhe absorver danos que destruiriam 3 caças convencionais. Mesmo assim, ele ainda retornava para casa. Em janeiro de 1944, uma nova variante do P-47 começou a chegar à Inglaterra. Esta variante completaria sua transformação de motivo de chacota para pesadelo. O P-47D-22 apresentava uma hélice Hamilton Standard Hydromatic. Tinha pás em forma de remo de 13 pés de diâmetro. Estas pás de grande corda mordiam o ar como remos maciços. A melhoria na taxa de subida foi imediata e dramática. Thunderbolts anteriores subiam a anêmicos 2.200 pés por minuto. Isso era ao nível do mar. As variantes de pás em forma de remo podiam atingir 3.000 pés por minuto. Isso igualava ou excedia os caças alemães na maioria das altitudes. A hélice massiva também melhorou a aceleração. Isso permitiu aos P-47 construir energia mais rapidamente em voo nivelado. O Hauptmann Heinz Knocke, da Jagdgeschwader 11, era um veterano com mais de 200 missões de combate. Ele encontrou as novas variantes. Isso ocorreu em fevereiro de 1944, durante uma interceptação de bombardeiro perto de Hanover. Ele escreveu em seu diário de combate que os gordos caças americanos haviam aprendido a subir. Sua unidade surpreendeu uma formação perto de Hanover, esperando sua vantagem usual.
No entanto, os caças americanos viraram para eles e subiram. Quando os alemães tentaram se desengajar, os americanos os seguiram até 30.000 pés. Um piloto alemão, Schmidt, foi pego e estraçalhado. Nada sobrou além de fumaça e fragmentos. Knock concluiu que estas não eram as mesmas máquinas das quais eles haviam rido no ano passado. A hélice de paz, em forma de remo, fez mais do que melhorar o desempenho. Também mudou o som do Thunderbolt. O rugido trovejante distintivo era criado pelas pontas das pás. Elas atingiam velocidades supersônicas. Podia ser ouvido a milhas de distância. Tropas terrestres alemãs relataram ser capazes de identificar P-47 se aproximando apenas pelo som. Era um estrondo profundo e ameaçador que significava morte vinda de cima. Eles começaram a chamá-lo de Donnerschlag. Essa palavra significa trovão. Em março de 1944, P-47, equipados com tanques de combustível externos, podiam escoltar bombardeiros. Isso era profundamente na Alemanha. A configuração padrão carregava 2 tanques de asa de 108 galões. Alternativamente, levava um tanque ventral de 75 galões. Isso estendeu seu alcance para mais de 1.000 milhas. A hélice de paz, em forma de remo, proporcionava desempenho melhorado mesmo quando carregada. Assim, os Thunderbolts podiam lutar em igualdade de condições imediatamente após descartar seus tanques. A resposta da Luftwaffe foi concentrar-se nos bombardeiros. Eles esperavam infligir perdas suficientes. O objetivo era parar a campanha diurna americana. No entanto, isso exigia voar através da tela de escolta dos P-47. Esta era uma proposição cada vez mais suicida. Pilotos alemães desenvolveram um respeito a contragosto que beirava o medo pelos grandes caças americanos. O major Günther Rall era um dos maiores ases da Alemanha. Ele tinha 275 vitórias, principalmente na frente oriental. Ele sobreviveu a um encontro com P-47. Isso ocorreu em 6 de março de 1944. Ele ficou gravemente ferido. Ele lembrou-se mais tarde, em uma entrevista pós-guerra, de vê-los acima. Eram silhuetas gordas contra o sol. Alguém riu e disse que ali vinham os porcos voadores. No entanto, Rall observou que ninguém estava rindo 30 segundos depois. Os P-47 desceram como uma avalanche, mais rápido do que os alemães podiam reagir. A primeira passagem destruiu 3 de seus caças. Eles simplesmente desapareceram, transformados em destroços em chamas. Suas armas não disparavam em rajadas como as alemãs. Em vez disso, jorravam fluxos sólidos de fogo. Ser pego naquele fluxo significava morte instantânea. As missões de escolta revelaram outra vantagem do P-47, a autonomia. Os caças alemães operavam com configurações de potência máxima que consumiam combustível rapidamente. No entanto, os grandes motores radiais americanos podiam cruzar eficientemente em alta altitude. Os Thunderbolts podiam permanecer com os bombardeiros por horas. Eles alternavam a cobertura aérea enquanto mantinham combustível suficiente para combate e retorno. Na primavera de 1944, mais Mustangs P-51 chegaram. Eles assumiram as missões de escolta de longo alcance. Consequentemente, as unidades de P-47 focaram-se cada vez mais no ataque ao solo.
Este papel os tornaria a aeronave mais temida no arsenal alemão. A transição começou para valer em abril de 1944. Os aliados estavam então a preparar-se para a invasão da França. A bateria de metralhadoras pesadas do Thunderbolt mostrou-se igualmente eficaz contra alvos terrestres. A munição incendiária perfurante padrão podia penetrar a blindagem superior da maioria dos veículos alemães. Além disso, o enorme volume de fogo podia destruir alvos leves em segundos. Uma rajada de 2 segundos lançava 160 projéteis de meia polegada numa área alvo do tamanho de um caminhão. No entanto, a adição de bombas e foguetes transformou o P-47 num verdadeiro monstro multitarefas. A variante D-25 podia transportar 2 bombas de 1000 libras sob as asas. Também transportava uma bomba de 500 libras sob a fuselagem. Esta carga de bombas era igual à dos bombardeiros médios do início da guerra. Variantes posteriores adicionaram suportes de foguetes de comprimento zero para 10 foguetes de aeronave de alta velocidade de 5 polegadas. Cada um destes era equivalente a um projétil de artilharia de 105 milímetros. Oberst Hans von Luck, comandante do 125º Regimento Panzergrenadier, durante a campanha da Normandia, experimentou ataques terrestres de P-47 em primeira mão. Von Luck recordou que eles vinham baixo, tão baixo que ele conseguia ver os rostos dos pilotos. O som era aterrorizante, com motores a rugir e foguetes a gritar. Depois veio o martelo daquelas metralhadoras pesadas. Uma coluna dos seus caminhões simplesmente deixou de existir. 20 veículos transformaram-se em destroços, em chamas, em apenas uma passagem. O efeito psicológico nos seus homens foi devastador. As suas tropas chamavam-lhes Jabos, ou caça-bombardeiros. No entanto, Von Luck sentia que estas aeronaves eram algo além disso. Eles eram como artilharia voadora com a precisão de atiradores de elite. A 6 de junho de 1944, a Luftwaffe descobriu quão completamente o equilíbrio de poder tinha mudado. Mais de 500 P-47 forneceram cobertura aérea para a invasão. Isso criou um guarda-chuva impenetrável sobre as praias. Os caças alemães que tentavam alcançar as zonas de desembarque foram massacrados. Oberleutnant Wolfgang Fischer, da Jagdgeschwader II, um dos apenas 3 pilotos alemães a chegar às praias naquele dia, relatou isso. O céu pertencia aos americanos. Os Thunderbolts estavam empilhados do nível do mar a 30.000 pés. Tentamos romper ao amanhecer. 12 caças do nosso grupo descolaram naquela manhã. Eu fui o único a regressar. Os P-47 Thunderbolts estavam à espera em todas as altitudes. Não conseguíamos subir acima deles. Não conseguíamos mergulhar abaixo deles. Os seus canhões transformaram os nossos caças em chuva de alumínio. Nas semanas seguintes ao dia D, os P-47 Thunderbolts destruíram sistematicamente o movimento alemão durante o dia. As estatísticas deste período foram impressionantes. Só em junho, os Thunderbolts da 9ª Força Aérea declararam 651 locomotivas destruídas. Eles também foram responsáveis por 3.847 caminhões. Além disso, 512 tanques e veículos blindados foram destruídos.
4.553 veículos puxados por cavalos também foram destruídos. A Wehrmacht foi forçada a mover-se apenas à noite. Isso dificultou severamente a sua capacidade de responder aos avanços aliados. Os alemães tentaram de tudo para combater a ameaça do Thunderbolt. Eles reforçaram a blindagem dos veículos. Também implantaram mais armas antiaéreas e desenvolveram novas técnicas de camuflagem. No entanto, nada funcionou. A combinação de velocidade, blindagem e poder de fogo do P-47 Thunderbolt tornou-o quase imparável. Mesmo os temidos canhões antiaéreos de 88 mm tiveram dificuldade em rastrear os caças velozes em baixa altitude. Enquanto devastava alvos na Europa, o P-47 Thunderbolt estava simultaneamente a provar o seu valor no teatro do Pacífico. O 348º Grupo de Caça operava a partir da Nova Guiné. Eles descobriram que as qualidades do Thunderbolt eram perfeitamente adequadas às vastas distâncias e às duras condições da Guerra do Pacífico. O coronel Neil Kirby comandava o 348º Grupo de Caça. Ele desenvolveu táticas especificamente para o Pacífico. A 11 de outubro de 1943, Kirby liderou 4 P-47 Thunderbolts contra 40 aeronaves japonesas sobre Wewak. Ele abateu 6 aviões inimigos sozinho numa única missão. Isso rendeu-lhe a Medalha de Honra. Os japoneses estavam acostumados a combater caças americanos ágeis, mas frágeis. Eles estavam despreparados para a combinação de poder de fogo e durabilidade do P-47 Thunderbolt. O as japonês Saburo Sakai encontrou Thunderbolts P-47 sobre a Nova Guiné. Ele escreveu mais tarde que chamavam a estas aeronaves monstros. Sakai observou que o seu canhão de 20 mm podia destruir um P-40 com alguns acertos. No entanto, parecia não ter efeito nos Thunderbolts. Ele relatou ter disparado dezenas de projéteis num Thunderbolt e tê-lo visto a afastar-se voando. O fogo de retorno da aeronave americana era aterrorizante. Consistia em rajadas de balas pesadas que desfaziam as aeronaves inimigas. O P-47N foi desenvolvido especificamente para o Pacífico. Apresentava maior capacidade de combustível. Este modelo tinha asas úmidas, cada uma contendo 93 galões. Isso estendeu o seu alcance para 2.350 milhas. Esta variante escoltaria bombardeiros B-29 até ao Japão. Provou que o caça de curto alcance de 1943 tinha evoluído para uma verdadeira arma de longo alcance. Talvez a vindicação derradeira da evolução do P-47 Thunderbolt tenha vindo dos seus encontros com caças a jato alemães. O Messerschmitt Mi-262, com a sua velocidade máxima de 540 milhas por hora, deveria ter sido intocável por caças movidos a hélice. No entanto, os pilotos de Thunderbolt descobriram que podiam apanhar estes jatos em duas situações. Estas oportunidades surgiam durante a descolagem e a aterragem, quando os jatos eram mais vulneráveis. Eles também os apanhavam em mergulhos de alta velocidade a partir de altitude. A 27 de novembro de 1944, o tenente-coronel John C. Meyer tornou-se um dos primeiros pilotos. Ele abateu um Messerschmitt Mi-262 com um P-47 Thunderbolt. Ele pertencia ao 350º Grupo de Caça. Mergulhando de 28 mil pés, o Thunderbolt de Meyer
atingiu velocidades que se aproximavam de 500 milhas por hora. Isso foi rápido o suficiente para apanhar o jato em voo nivelado. O piloto do jato estava confiante na sua vantagem de velocidade. Ele nunca viu o P-47 Thunderbolt a mergulhar. Os canhões de Meyer abriram fogo a 400 jardas. O relatório de combate de Meyer notou que a aeronave inimiga se desintegrou sob fogo. Grandes peças, incluindo ambos os motores, separaram-se da fuselagem. O piloto não escapou. Meyer concluiu que o fogo concentrado de 8 canhões de 50 calibres provou ser mais eficaz do que o esperado contra aeronaves a jato. No início de 1945, variantes especializadas do P-47M foram implantadas. Elas foram usadas especificamente para combater jatos alemães e bombas voadoras V-1. A injeção de água metanol impulsionou a sua potência para 2.800 cavalos de potência. Estes Thunderbolts também apresentavam aerodinâmica refinada. Consequentemente, estes Thunderbolts derradeiros podiam atingir 470 milhas por hora em voo nivelado a 30.000 pés. Isso era rápido o suficiente para interceptar até jatos em certas condições. O Major George Bostwick comandava o 63º Esquadrão de Caça equipado com o P-47. Ele abateu 2 Messerschmitt Mi-262 em março de 1945. O seu relatório tático enfatizou o poder de fogo em detrimento da velocidade. Ele afirmou que os jatos eram mais rápidos. No entanto, eles não conseguiam virar e não conseguiam suportar punição. Ele acrescentou que uma boa rajada da bateria do Thunderbolt faria os jatos desintegrarem-se como papel. Ele também observou que os jatos tinham de desacelerar para atacar os bombardeiros. Foi então que os Thunderbolts os apanharam. A demonstração máxima do poder industrial americano veio durante a Operação Bodenplatte. Esta operação foi a tentativa desesperada da Luftwaffe para destruir o poder aéreo aliado. Aconteceu a 1º de janeiro de 1945. Quase 900 caças alemães, incluindo os seus melhores pilotos restantes, lançaram ataque surpresa. Eles visaram aeródromos aliados em toda a Bélgica e nos Países Baixos. No aeródromo I-34, perto de Metz, o ataque inicialmente teve sucesso. Este era o lar dos P-47 do 365º Grupo de Caça. Caças alemães destruíram 22 Thunderbolts em terra. Várias outras aeronaves também foram destruídas. Um piloto alemão capturado foi levado para o posto de comando. Ele apontou para a aeronave em chamas e provocou os americanos. Ele perguntou o que eles pensavam daquela visão. A resposta do Major George Brooking tornou-se lendária em toda a 9ª Força Aérea. Ele apontou para a linha de voo onde as equipas de terra já estavam a afastar as aeronaves danificadas. Elas estavam a preparar suportes fixos para as substituições. O Major Brooking disse ao piloto alemão que no dia seguinte teriam 40 novas aeronaves. Ele então perguntou quanto tempo levaria para os alemães substituírem os seus pilotos. O sorriso irônico do piloto alemão desapareceu. Dentro de 48 horas, P-47, D-40 novos de fábrica encheram a linha de voo. Estas aeronaves foram trazidas de depósitos na Inglaterra. A Luftwaffe perdeu 271 aeronaves e 213 pilotos na Operação Bodenplatte. Isso incluía muitos instrutores e líderes de esquadrão insubstituíveis.
Estas foram perdas que os alemães nunca poderiam repor. Os americanos perderam um total de 134 aeronaves em todos os aeródromos atacados. Todas estas foram substituídas em uma semana. Os números contavam a história de uma derrota inevitável para a Alemanha. A Republic Aviation produziu 15.683 P-47 Thunderbolts durante a guerra. Isso foi mais do que qualquer outro caça americano. No pico de produção, a fábrica de Farmingdale, em Long Island, completava um Thunderbolt a cada hora, 24 horas por dia. A fábrica de Evansville, em Indiana, foi construída a partir de terras agrícolas vazias em 1942. Em 1944, estava a produzir 500 aeronaves por mês. Cada modelo P-47D exigia 65 mil peças individuais. Além disso, necessitava de 8 milhas de fiação elétrica, 2.000 libras de alumínio e 300 libras de borracha. O motor sozinho continha 2.400 componentes individuais. Estas componentes foram usinadas com tolerâncias de 1 milésimo de polegada. No entanto, trabalhadores americanos, muitas delas mulheres, nunca tinham visto uma aeronave antes de Pearl Harbor. Eles montaram estas máquinas complexas com uma precisão que excedia os padrões de tempo de paz. A produção de munição era igualmente impressionante. Cada missão de P-47 Thunderbolt exigia 3.400 munições de 50 calibres. Com centenas de Thunderbolts a voar missões diárias, o consumo de munição excedeu 10 milhões de projéteis por mês em meados de 1944. O Arsenal de Lake City, no Missouri, era uma das várias fábricas de munição. Produzia 30 milhões de projéteis por mês. Cada cartucho era fabricado com tolerâncias medidas em 10 milésimos de polegada. Esta precisão garantia uma alimentação fiável através dos mecanismos sincronizados das armas. O consumo de combustível era enorme. Cada Thunderbolt queimava 100 galões por hora em voo normal. Isso aumentava para até 300 galões em combate, especialmente com a injeção de água acionada. A 9ª Força Aérea sozinha consumiu mais de 25 milhões de galões de combustível de aviação mensalmente no final de 1944. Todo esse combustível foi enviado através do Atlântico em navios-tanque. Esses navios-tanque eram eles próprios produtos da produção em massa americana. Contudo, ainda mais impressionante do que a produção de aeronaves era o treinamento de pilotos. Em 1944, os Estados Unidos formavam 30.000 pilotos anualmente em treinamento avançado. Este número era mais do que a Alemanha havia treinado em toda a guerra. Cada piloto de P-47 Thunderbolt recebia um mínimo de 400 horas de treinamento de voo antes de entrar em combate. Isso incluía 100 horas em caças avançados. Pilotos alemães, por outro lado, estavam entrando em combate com menos de 100 horas totais de voo no final da guerra. Esta diferença na qualidade do treinamento se manifestava em combate. Pilotos americanos chegavam à Europa treinados em voo em formação, navegação por instrumentos, tiro e táticas. Eles haviam praticado contra aeronaves alemãs capturadas. Isso lhes permitia compreender as capacidades e limitações de seu inimigo. Eles conheciam seus sistemas de aeronaves intimamente. Eles haviam estudado manuais técnicos que pilotos alemães nunca receberam. O tenente Eugene Roberts chegou à Inglaterra em setembro de 1944.
Ele exemplificava a vantagem do treinamento americano. Roberts relatou ter 420 horas em seu diário de bordo. Isso incluía 75 horas no P-47 Thunderbolt. Ele também havia atirado em alvos rebocados, praticado tiro com deflexão e estudado filmes de câmera de armas, de combate real. Para sua primeira missão, ele sabia exatamente o que fazer. O piloto alemão que ele enfrentou não poderia ter tido metade de sua experiência. Ele concluiu que nem era uma luta justa. Em março de 1945, o Oberstleutnant Josef Priller foi entrevistado por oficiais de propaganda alemães. Ele era o mesmo piloto que havia ridicularizado os P-47s como vacas grávidas 2 anos antes. Esses oficiais buscavam elevar o moral. No entanto, a declaração de Priller foi considerada muito desmoralizante para a publicação. Ela revelou a completa transformação nas atitudes alemãs. Priller afirmou que o Thunderbolt era o melhor caça-bombardeiro já construído. Ele disse que seu poder de fogo era sem precedentes. Ele possuía armas que nunca emperravam, nunca superaqueciam e nunca ficavam sem munição em combate normal. Ele acrescentou que transportava bombas como um bombardeiro médio, disparava foguetes como artilharia e lutava como um caça quando necessário. Priller continuou, afirmando que para além da máquina estava o que ela representava. Esta era a produção americana ilimitada. Ele observou que os americanos poderiam perder 10 aeronaves e construir 20. Em contraste, se os alemães perdessem uma, ela estaria perdida para sempre. Seus pilotos chegavam melhor treinados do que os instrutores alemães. Eles tinham combustível para treinamento, munição para a prática e peças sobressalentes para tudo. Priller concluiu que os alemães não tinham nada além de coragem. Ele acreditava que coragem sem recursos era apenas uma derrota adiada. Ele admitiu que haviam rido dos americanos em 1943. Agora, ele disse, eles não estavam rindo. Quando ouviam aquelas armas, ele afirmou, sabiam que a morte havia chegado. O som os assombrava. Era mecânico, preciso e imparável. Como tudo americano, tratava-se de uma esmagadora superioridade material. Priller não acreditava que os americanos os tivessem vencido por meio de melhores táticas ou pilotos mais corajosos. Em vez disso, ele disse, eles enterraram os alemães sob uma avalanche de aço e chumbo. Em abril de 1945, a Luftwaffe existia em grande parte apenas no papel. A escassez de combustível mantinha a maioria das aeronaves no solo. Pilotos experientes estavam mortos ou capturados. Os campos de aviação eram ruínas cheias de crateras. Mesmo com aeronaves e combustível, os pilotos alemães enfrentavam uma equação impossível. Atacar significava enfrentar formações de P-47 Thunderbolt. Essas formações dominavam todas as altitudes, do nível do solo a 40.000 pés. O sargento Klaus Brettschneider foi um dos últimos pilotos alemães treinados em 1945. Ele voou exatamente uma missão de combate antes do fim da guerra. Seu encontro com P-47 Thunderbolts sobre Leipzig durou 12 segundos, Brettschneider relatou. Brettschneider tê-los visto mergulhando de cima. 4 Thunderbolts estavam em formação perfeita. Ele tentou virar, mas eles eram muito rápidos. O líder disparou de 500 metros.
Sua aeronave tremeu como se tivesse sido atingida por marretas. O motor explodiu e a asa se separou. Brett Schneider mal escapou, enquanto no paraquedas ele os observou destruir toda a sua formação. 6 caças desapareceram em menos de 1 minuto. O céu choveu alumínio em chamas e corpos. O impacto psicológico foi completo. Pilotos alemães desenvolveram uma condição que os oficiais médicos conheciam como febre Jabot. Estes eram sintomas físicos de estresse que surgiam quando Thunderbolts eram avistados na área. Veteranos que haviam enfrentado Spitfires e Hurricanes sem medo ficavam fisicamente doentes antes das missões contra os P-47s. O trovão distintivo dos Thunderbolts que se aproximavam causava pânico entre as tropas terrestres. Essas tropas sabiam que a sobrevivência significava encontrar cobertura imediatamente. As estatísticas finais das operações do P-47 Thunderbolt desafiavam a compreensão. Na Europa, 3.752 aeronaves alemãs foram destruídas em combate aéreo. Além disso, 3.315 aeronaves foram destruídas no solo. 86 mil vagões ferroviários foram destruídos. 9.000 locomotivas foram destruídas. 6.000 veículos blindados também foram destruídos. Veículos de combate foram destruídos. 68.000 caminhões foram destruídos. 60.000 veículos de tração animal foram destruídos no Pacífico. 697 aeronaves japonesas foram destruídas em combate aéreo. 150 aeronaves foram destruídas no solo. 1.500 veículos foram destruídos. 150 locomotivas também foram destruídas, juntamente com inúmeras barcaças, navios e instalações. A 9ª Força Aérea, sozinha, equipada principalmente com P-47s, voou 213.873 missões de combate. Eles lançaram 120.000 toneladas de bombas. Eles dispararam 135 milhões de projéteis de munição e lançaram 60.000 foguetes. As unidades Thunderbolt alcançaram uma taxa de abate de 4,6 para 1 em combate aéreo. Eles mantiveram a menor taxa de perdas de qualquer caça-bombardeiro aliado. Por trás desses números estava o custo humano. A Luftwaffe perdeu aproximadamente 28.000 pilotos mortos em combate contra as forças aliadas ocidentais. Muitos caíram sob o fogo concentrado de metralhadoras pesadas americanas. Cada perda representava anos de treinamento que a Alemanha nunca poderia repor. No final da guerra, o piloto de caça alemão médio tinha menos de 30 horas de experiência de combate. Em contraste, o piloto médio de P-47 tinha mais de 200 horas. No centro de interrogatório da Luftwaffe, em Oberursel, pilotos aliados capturados foram interrogados pela inteligência alemã. Registros capturados em 1945 revelaram avaliações alemãs de aeronaves aliadas. O arquivo sobre o P-47 foi atualizado continuamente ao longo da guerra. Ele mostrou uma completa reversão de opinião. Em abril de 1943, a avaliação era de que se tratava de um caça grande e pouco manobrável. Ele era considerado inferior aos tipos alemães em todos os parâmetros de desempenho, exceto pela velocidade de mergulho. Seu armamento de metralhadoras era considerado insuficiente contra caças armados com canhões. A avaliação geral era de uma ameaça mínima.
Em dezembro de 1943, a avaliação havia mudado. Ele mostrava desempenho excepcional em alta altitude e extrema resistência estrutural. Seu poder de fogo era cada vez mais problemático. Os pilotos também estavam mostrando táticas aprimoradas. A avaliação agora o chamava de uma ameaça significativa acima de 25 mil pés. Em junho de 1944, o P-47 foi descrito como um caça-bombardeiro dominante. Ele era superior a todos os tipos alemães acima de 20 mil pés. Seu poder de fogo era devastador contra todos os tipos de alvos. A resistência estrutural tornava seu abate extremamente difícil. A avaliação era agora de uma ameaça crítica em todas as altitudes. Em março de 1945, o P-47 foi chamado de o melhor caça-bombardeiro da guerra. Sua combinação de poder de fogo, durabilidade e desempenho era inigualável. A qualidade dos pilotos era excepcional. A avaliação afirmava que ele era insuperável em combate direto. Em 1985, antigos adversários se encontraram em paz numa reunião de pilotos de caça alemães e americanos em Phoenix, Arizona. O general-tenente Adolf Galland, ex-chefe do braço de caça da Luftwaffe, foi questionado sobre o P-47. Sua resposta, gravada em vídeo, capturou a completa transformação de opinião. Ele afirmou que eles haviam cometido um erro terrível em 1943. Eles viram este caça grande e pesado e riram. Ele se lembrou de ter dito que os americanos não entendiam o combate aéreo. Eles acreditavam que os americanos haviam construído um bombardeiro e o chamavam de caça. Galland admitiu que eles eram quem não entendiam. Os americanos não tentaram construir um caça europeu. Em vez disso, eles construíram um americano projetado em torno de produção, poder de fogo e capacidade de sobrevivência. Eles entenderam que, em uma guerra de atrito, o avião que pudesse sofrer danos e entregar poder de fogo devastador venceria. O General Galland reconheceu que os americanos estavam certos. O General Galland explicou que na primeira vez que voou um P-47 capturado após a guerra, ele compreendeu tudo. O poder era incrível. Ele subia como se estivesse caindo para cima. O cockpit era confortável, a visibilidade excelente e os controles precisos. Era verdadeiramente uma aeronave de piloto envolta em armadura. No entanto, o que realmente o impressionou foi perceber que a América construiu mais de 15 mil dessas máquinas complexas. Isso foi alcançado enquanto lutava uma guerra em 2 oceanos. Cada P-47 exigia um motor mais complexo do que qualquer coisa que a Alemanha produzia. No entanto, os americanos os construíram mais rápido do que a Alemanha conseguia construir caças simples. Foi quando Galland soube que eles nunca tiveram uma chance. Ele mencionou aquelas armas, que eles chamavam de piano de Roosevelt, por causa do som que faziam. Ele acrescentou que, uma vez que se ouvia aquele som, nunca mais se esquecia. Muitos de seus amigos o ouviram pela última vez. O P-47 não apenas derrotou a Luftwaffe, ele a destruiu. O projeto do P-47 representava perfeitamente a filosofia industrial americana. Ele incorporava engenharia de força bruta, apoiada por recursos ilimitados. Cada componente era superconstruído, superpotente e superprojetado. As longarinas da asa podiam suportar 40 mil libras, o que era 3 vezes o peso
carregado da aeronave. O suporte do motor podia suportar 12 forças G. Os cabos de controle eram duplicados por toda parte, com sistemas de backup automáticos. O sistema de alimentação de munição sozinho era uma maravilha da engenharia. 8 caixas de munição separadas, cada uma contendo 425 cartuchos, eram alimentadas por motores de propulsão elétrica. Esses motores evitavam travamentos durante manobras de alta força G. As armas eram aquecidas eletricamente para evitar o congelamento em altitude. Cada arma tinha seu próprio mecanismo de carregamento e podia ser sincronizada individualmente. A convergência era ajustável de 150 a 400 jardas. Isso permitia aos pilotos otimizar para sua distância de engajamento preferida. Mesmo após a guerra, alguns veteranos alemães sustentavam que o P-47 venceu pela quantidade, não pela qualidade. Eles argumentavam que os caças alemães eram tecnicamente superiores, mas foram superados em número. Contudo, os registros de combate contam uma história diferente. Em combates onde os números eram iguais, os P-47s prevaleciam consistentemente. O armamento pesado de metralhadoras, inicialmente desconsiderado como inferior aos canhões, provou ser mais eficaz em combate real. A análise de filmagens da câmera da arma revelou o porquê. Os projéteis de canhão, embora individualmente mais destrutivos, exigiam uma mira precisa. Eles também tinham munição limitada, geralmente de 120 a 200 projéteis no total. Em contraste, as armas do P-47 criavam uma nuvem de probabilidade de balas que garantia acertos mesmo com mira imperfeita. Em alcances típicos de combate, uma rajada de 2 segundos colocava pelo menos 20 projéteis em um alvo do tamanho de um caça. Isso era suficiente para garantir a destruição. A própria munição era superior. Os projéteis incendiários perfurantes de calibre 50 americanos usavam um fusível de ação retardada. Isso garantia a penetração antes da detonação. O composto incendiário queimava a 3.000 graus Fahrenheit, quente o suficiente para incendiar a estrutura de alumínio. Os projéteis alemães de 20 milímetros, embora mais pesados, frequentemente explodiam no contato com a superfície. Isso causava danos espetaculares, mas às vezes superficiais. O POB-7 Thunderbolt continua sendo o caça a pistão monomotor mais pesado já produzido em massa. Seu peso vazio de 10.000 libras excedia o peso bruto de alguns caças bimotores. Seu motor produzia mais potência do que formações inteiras de bombardeiros da guerra anterior. Suas armas entregavam mais poder de fogo do que um esquadrão de infantaria. No entanto, ele foi construído aos milhares. Foi pilotado por aviadores que mal tinham saído do ensino médio. Foi mantido em condições de combate por mecânicos que aprenderam seu ofício em semanas. A transformação da opinião alemã do escárnio ao terror levou menos de 2 anos. Nesse período, a garrafa de leite voadora tornou-se a aeronave mais temida na experiência da Luftwaffe. Veteranos que enfrentaram Spitfires, Hurricanes e Yaks soviéticos sem hesitar falavam dos P-47s em tons sussurrantes décadas após a guerra. No Museu da Força Aérea dos Estados Unidos, em Dayton, Ohio, um P-47D restaurado está entre outros caças lendários. Sua placa lista especificações e honras de batalha. No entanto, a verdadeira história
é contada por uma pequena vitrine. Esta vitrine contém cartuchos de calibre 50 vazios e uma tira de filme de câmera de arma. O filme mostra um Focke-Wulf 190 se desintegrando sob fogo. Abaixo da exposição, há o testemunho de um piloto alemão não identificado. Suas palavras foram retiradas de um relatório de interrogatório de 1945. Ele lembrou que os pilotos alemães inicialmente riram dos P-47s. Eles os descreveram como caças americanos gordos, feios e incapazes de virar, subir ou lutar. No entanto, a diversão deles acabou quando perceberam que os P-47 não precisavam realizar essas manobras. Os P-47s simplesmente apontavam suas armas, e o inimigo deixava de existir. O piloto concluiu que esse riso morreu junto com seus camaradas. O P-47 Thunderbolt entrou em combate como um objeto de ridículo. Ele terminou a guerra como um instrumento de aniquilação. Nesse meio tempo, 8 metralhadoras Browning sincronizadas reescreveram as regras da guerra aérea. Elas enterraram a Luftwaffe sob uma avalanche de chumbo. Os pilotos alemães riram do desajeitado caça americano em abril de 1943. Em maio de 1945, não havia mais pilotos alemães para rir. O trovão havia falado, e o céu pertencia à América.